Nós estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. E no Evangelho deste final de semana estamos dando continuidade ao Sermão da Montanha, em que Nosso Senhor na semana passada nos deu como principal lei a lei da caridade. Ele é o autor da lei, como o próprio Deus, e Ele é quem interpreta a lei de forma fiel e também a põe em prática. E Jesus, no último Evangelho, no final de semana passado, nos demonstrou isso, que a lei maior é a lei da caridade. Pois bem, neste final de semana, Nosso Senhor avança com esta lei da caridade, ao ponto de nos fazer este pedido. Quer dizer, não um pedido, uma ordem: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. Se alguém quer tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém quiser te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2. Este Evangelho, ele nos faz sair da zona de conforto da justiça. A justiça humana é dar a cada um aquilo que lhe cabe, a cada um aquilo que lhe é devido. Isso é a justiça. Mas a caridade, ela extrapola a justiça. É só nós olharmos para a história da salvação. Nós ofendemos a Deus pelo pecado original, os nossos primeiros pais. Deus, que não tinha obrigação nenhuma de nos perdoar, de nos salvar, de nos redimir, porque quem cometeu o pecado fomos nós. Mas Deus não agiu por justiça, uma justiça humana, ou seja, Deus não agiu com uma justiça de dizer assim: bom, vocês fizeram isso, então está aqui o que é de vocês, o salário do pecado é a morte, vocês escolheram isso, então, ok. Não, Deus, ele se inclinou, Deus perdoou, Deus nos resgatou, Deus nos amou, e não só nos justificou, como nos fez participantes da sua vida divina. Isso é que é bonito. A caridade, a lei do amor, ela sempre vai além, muito além da justiça. Ela aperfeiçoa a justiça, porque a lei da caridade quer trazer, acima de tudo, a salvação. Quem ama, quer estar com aquele que ama. E Deus fez isso conosco, pela salvação. E Deus nos mostrou que este amor, esta caridade, não é um checklist de obrigações. O esposo, quando acorda de manhã, não tem uma lista que ele diz assim: bom, acordei, então agora eu tenho que tomar banho, depois tenho que levantar as crianças, depois eu tenho que dar de comer às crianças, dar banho nelas, depois tenho que chegar na cozinha e dizer para minha esposa que eu a amo, depois eu tenho que ajudar ela a lavar a louça, depois eu tenho que pôr meus filhos no carro, levar na escola, passar em algum lugar, comprar um presente para minha esposa, trazer para ela, e assim eu vou fazendo um checklist no meu dia, até o ponto de quando eu chegar no final do dia, que eu tiver tudo aquilo cumprido, eu vou dizer: amei a minha esposa. Não, isso não é amor. O amor, ele está encrustado além da obrigação. Aquilo que é dever, ótimo, mas o dever é o mínimo. O amor, ele sempre transborda, ele sempre dá mais, ele sempre quer dar mais. E o amor não está apegado a um checklist de coisas que eu tenho que fazer. Porque o amor, justamente, ele não está interessado em receber nada em troca. Por isso, a lei da caridade, ela nos faz olhar para além e desejar a salvação de todos, como Jesus deixou, como Jesus, nosso Senhor, quis salvar a todos, amar a todos, os inimigos, os que nos perseguem, os que nos caluniam, os que falam mal de nós. Por quê? Porque se nós amarmos somente os que nos amam, como diz Jesus, que recompensa teremos? Estaremos nos igualando aos outros, aos pagãos. E nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós somos cristãos e devemos amar os inimigos, os que nos odeiam, os que nos perseguem, não simplesmente por um voluntarismo ou por uma lei que está escrita aqui no Evangelho, mas entender o espírito que está por trás dessa lei. Olhar para o amor com que Deus me ama e me perdoa
e assim amar e perdoar também os inimigos. Isso é o que devemos fazer. Seremos distinguidos no meio do mundo justamente porque queremos o bem e a salvação de todos como Deus quer. Agora, este amor, ele só será aperfeiçoado na medida em que nós vamos nos santificando. Porque nós não amaremos os inimigos, como eu disse, apenas por um voluntarismo, mas quando Deus vier amar em nós. E isso só é possível quando formos santos. Nós ouvimos no livro do Levítico uma ordem expressa de Deus: sede santos como o vosso Pai do céu é santo. E no Evangelho, no final, Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. É uma ordem. Ser santo na Igreja Católica não é algo que é escolha minha, é obrigação, é um mandato de Deus. Nós temos que ser santos, temos que ser perfeitos, como o Pai do céu é perfeito. Agora, nós só vamos conseguir isto se nós deixarmos Deus habitar em nós plenamente. Na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo dizer aos Coríntios justamente isso. Nós somos templo do Espírito. Pelo batismo, o Espírito Santo habita plenamente em nós, a Trindade habita em nós. Agora, essa semente de santidade que está dentro de nós tem que crescer pela prática frequente da recepção dos sacramentos, da confissão, da comunhão, da oração. Se nós não exercitarmos isso, não seremos santos. Mas quando fazemos isso aos poucos, dia a dia, colocando o Evangelho em prática, querendo se aproximar da vida de Jesus, então, pouco a pouco, quem vai amar os inimigos não seremos nós, será Jesus. Se olharmos para a vida dos santos, de todos os santos, eles viveram plenamente o Evangelho, não porque tinham uma força própria, humana, não. É porque Jesus começou a amar neles, Jesus começou a perdoar neles, Jesus começou a ensinar através deles, Jesus começou a fazer a caridade através deles. É Deus que faz em nós. No prefácio da missa, nós vamos rezar daqui a pouco, justamente isso. Em Deus, como diz São Paulo, nós vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, nele nós vivemos, nele nos movemos, nele nós somos. E se fazemos algo de bom, é porque ele faz em nós. Então, essa tarefa de amar os inimigos não será difícil, não será complicado. Eu sei que olhando este Evangelho e tantas palavras de Jesus, elas parecem duras para nós, pôr isto aqui em prática. Mas só é duro diante de um ouvido que quer fazer isso aqui por força própria, sem ser santo. Não tem como. E isso vai durar a nossa vida inteira. Talvez aquela pessoa chata que me importuna, aquela pessoa que me persegue, aquela pessoa que me fez mal, que me caluniou, que me injuriou, aquela pessoa que eu não aceito, talvez eu vou demorar uma vida inteira para poder perdoá-la, amá-la, querê-la bem, mas eu não posso deixar isso para depois. Eu tenho que começar já. Dia a dia, semana a semana, mês a mês, eu tenho que querer amá-la como Jesus a ama, como Jesus a perdoa, como Jesus a quer. É isso que devemos fazer, meus irmãos. E aí sim o Evangelho será esta boa notícia. A boa notícia que nos tira da nossa zona de conforto e nos faz ver além. Porque se nós continuarmos nessa vida, odiando os que nos odeiam, querendo mal os que nos querem mal, não perdoando os que nos fazem mal, nós estaremos nos igualando, nos rebaixando. E o Senhor quer que nós amemos mais. Por isso peçamos ao Senhor que nos dê essa graça nesta missa, de sermos homens e mulheres que pelo menos querem, pelo menos desejam ser melhores, que pelo menos queiram querer amar os inimigos, perdoar os que os perseguem, rezar pelos que nos fazem mal. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de viver e colocar em prática este santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.